Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto bastante, que é a história da vida e como que a vida chegou até os dias atuais. Eu me chamo Tainara Medeiros, eu sou bióloga e em breve futura mestranda. E, inclusive, caso vocês tenham mais curiosidades sobre esse tema, eu recomendo bastante o tour virtual do Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto da URGS. Eu vou tentar deixar esse link aí na caixinha de descrições. E o tour é muito bom, então vão lá e assistam também para complementar melhor essa aula. Então, primeiramente, eu vou ter que introduzir alguns termos que vão ser utilizados no decorrer dessa aula. Então, quem já conhece é uma boa maneira de fixar, quem não conhece vai passar a conhecer agora. O primeiro termo é o quimiofósseis. O que significa isso? São basicamente compostos orgânicos que a gente sabe que eles têm origem biológica, ou seja, que foi algum organismo vivo que os produziu. Quando eles indicam alguma coisa específica, assim, um metabolismo, alguma coisa assim, como uma fotossíntese, a gente chama eles de biomarcadores. Aí o outro que a gente vai falar aqui, outro termo, são as impressões e os moldes. Não sei se vocês já viram a primeira aula da introdução a paleonto, que diabos é paleonto, e a aula de fóssil diagênese, mas impressão nada mais é do que uma impressão do organismo que ele deixa no substrato, né, na rocha, ali quando ela ainda não está consolidada, depois se consolida e vira literalmente uma impressão. E o molde é quando esse organismo ele deixa o molde externo ou o molde interno dele nesse sedimento. Aí outra coisa também que a gente vai falar são estromatólitos. Cara, uma professora minha uma vez me explicou de um jeito que eu fixei e eu nunca mais esqueci. O que é estromatólito? É uma camada de cianobactéria e aí vem o mar e deposita carbonato de cálcio. E depois essa colônia de cianobactéria novamente vem e faz mais uma camada. Depois, de novo, o mar vem e deposita uma camada de carbonato de cálcio. E por aí vai. É basicamente uma estrutura carbonática com cianobactéria e carbonato de cálcio. Basicamente isso. E equinofósseis. O que são equinofósseis? São o vestígio de algum comportamento de algum organismo. E só para diferenciar marcas e traços. Marcas a gente atribui a coisas que são produzidas de forma que são produzidas não por organismos, por seres vivos, enquanto que traços é o termo certo que a gente usa na ichnologia. Então a gente não fala é a marca de dente, é o traço de dente. E agora outros termos aqui. Procarioto. O que é um organismo procarioto? Bom, procarioto é um tipo de célula que é uma célula desprovida de núcleo. Não tem então ali o núcleo que vai organizar o DNA e tudo mais. E além disso, as organelas, elas não têm membranas. Então é tudo meio solto, aleatório ali, não tem essa individualização celular. Além disso, eles se reproduzem de forma assexuada e também, tipo, esses organismos, eles são extremamente resistentes. Uma coisa aqui, por eles se reproduzirem de forma sexuada, eles têm um conservadorismo, assim, digamos, no seu código genético. Então, são seres que eles se mantêm estáveis durante muito tempo. E que daí isso também dificultava o surgimento de novas espécies e aí vai. Mas enfim, voltando ali para o negócio que eu estava falando, que eles são extremamente resistentes, eles vivem em ambientes assim muito extremos, com ambientes muito ácidos, muito alcalinos, com o pH muito alto ou pH muito baixo. E, inclusive, esses organismos procariontes, eles existem até hoje e são, tipo, basicamente as bactérias ultra mega resistentes que a gente tem e elas estão aí vivas ocupando os lugares mais inóspitos do planeta. Aí o outro termo, eucarioto. O organismo eucarioto, ele já tem o núcleo bonitinho ali, compartimentalizado, e as suas células também são todas as suas organelas, desculpa, são individualizadas, possuem essas membranas. A reprodução é sexuada, isso confere vantagens e desvantagens, né? Vantagem, alta variabilidade genética, porque talvez seja interessante dar uma olhada lá na aula de evolução, que eu trago bastante esses termos de genética, e daí vocês vão conseguir entender um pouquinho mais de como se forma toda essa variabilidade genética quando está se formando gametas. Mas, enfim. E além disso, a desvantagem que eles têm é que eles acabam sendo muito mais propícios a extinções. E
Só que também tem essa alternância muito grande de quantidades de espécies e por aí vai. Tá, mas então, o que estava acontecendo no planeta Terra há muito tempo atrás? O planeta Terra se formou aproximadamente 4,5, 4,7, ainda meio discutido, bilhões de anos atrás. E aí a gente tem toda ali a formação do planeta Terra, né? Bonitinho, o planeta se formou. Só que nesse momento, tava muito hardcore. Era meteoro bombardeando a Terra, a crosta terrestre até não poder mais. Não tem registro de vida nisso aqui, até porque não faz o menor sentido vida sobreviver a essa queda bizarra de meteoro. Além disso, um dos minerais mais antigos datados é um zircão, que ele data aproximadamente 4,4 bilhões de anos atrás. E nesse momento estava começando a se formar oceanos, em 4,2 bilhões de anos atrás. E aí, agora no Arqueozoico, o que estava acontecendo? Tá, a gente estava tendo um intenso fluxo de magma e tudo mais, movimentos de placas tectônicas e começou a se formar protocontinentes. Além disso, uhul, a vida surgiu! Surgiram os primeiros organismos procariotos, que possivelmente eram alguinhas que viviam ali no oceano. E, além disso, essas alguinhas, elas eram as cianobactérias, a princípio. E aí foi graças a elas que começaram a surgir o oxigênio na Terra. E aí o oxigênio, ele surge aproximadamente há 2,7 bilhões de anos atrás. Tem os marcadores ali, os biomarcadores, né, aqueles quimiofósseis, que mostram essa evidência. Além disso, durante esse tempo tem a formação das BIFs, que é um tipo de rocha, que são as Banded Iron Formations, que nada mais é do rochas formadas, tipo, o mar, ele tinha muito ferro antes de ter o oxigênio, né? Porque esse ferro ficava de boa no mar ali sem se ligar a nada. Quando surgiu o oxigênio, o ferro começou a se ligar no oxigênio. E aí formou essas BIFs. Então, tem essas evidências aí de quando que surgiu o oxigênio. Aí aqui tem uma grande controvérsia, a galera discute bastante se foi, em que momento que foi de fato que os eucariotos surgiram, porque tem alguns registros meio duvidosos, que foi há 2,6 bilhões de anos, só que didaticamente a galera sempre explica que foi há 2,1 bilhões de anos, só que é interessante pensar que eles surgem logo depois desse boom do oxigênio. Então a gente vê que o oxigênio foi extremamente importante e que talvez tenha surgido junto com o oxigênio ali, né? Só que é controverso isso daí. Mas tá, vamos adotar aí a parte didática que os eucariotos surgem então no Proterozoico. E além disso, uma coisa muito maneira que teve no Proterozoico foi a reprodução sexuada. Por isso aqui, ó, censurado. Mas enfim, que daí isso aí favoreceu para o grande boom da vida que a gente vai ver agora nos próximos tempos. Uma coisa legal dizer, o Adeano, o Arqueozoico e o Proterozoico, eles são chamados também tipo de pré-cambriano. Por que pré-cambriano? O que aconteceu no Cambriano? Vou explicar depois, mas basicamente teve muita vida. Cambriano. Teve muito organismo que daí fez aquele boom da vida que a gente vai ver. E acho que tem um slide depois que eu explico sobre essa parte aí do criptozoico. Pera aí, então. Tá, antes de falar ali sobre o termo criptozoico, que eu acho ele bem legal, a gente vai falar primeiro sobre a fauna de Ediacara, que ela tá aí nessa transição pré-cambriano para cambriano. Ok, surgiu em 590 milhões de anos atrás, mais ou menos, né, que eles datam essa fauna. Os organismos são de corpo mole, mas por que as aspas? Porque assim, não era corpos tão moles assim, porque eles conseguiam deixar várias impressões e vários registros, mas eles não tinham partes biomineralizadas. E como eu disse, né, é composto de impressões e também de icnofósseis. Tem muitos traços que são tipo linhas horizontais. E aí tem uma grande discussão de quem é que deixou essas linhas, se não tinha nenhum animal com celoma preenchido para poder se rastejar e blá blá blá. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão. Teve um pesquisador que, estudando essa fauna, ele disse que
talvez muitos desses organismos eles tivessem simbiontes associados a eles que faziam a fotossíntese, então faziam uma disponibilização de alimentos, assim como os corais têm hoje em dia. E uma das coisas muito legais é que tinham muitos planos de simetria, planos corporais de simetria, sabe? Que hoje em dia a gente tem a bilateral, que é tipo a pessoa igual dos lados, ou radial, que é um círculo. E lá tinham simetrias muito doidas. E alguns defendem que, na verdade, isso tudo aí da fauna de Jacara, grande parte é de um reino à parte. Tá ligado que a gente tem ali os reinos? Então, eles dizem que talvez seja um reino à parte chamado Vendobionta. Ok, agora sim eu vou entrar no termo criptozoico que eu tinha dito antes, que é um termo informal que eu acho ele bonitinho, que é basicamente que engloba ali o arqueozoico e o proterozoico, que a tradução desse termo seria tipo a vida escondida. Por que que eu trouxe contraste, né? Porque o fanerozoico, que é um termo totalmente aceito, ele vem do faneros, que quer dizer visível, e zoo quer dizer vida. Então seria a vida visível, que é quando a vida dá aquele boom e não se torna só aquelas coisas microscópicas, começa a ter vida macroscópica. E o fanerozoico ele compreende 242 milhões de anos atrás até agora. Eu esqueci de comentar, mas isso que a gente está falando de Adeano, ah, Arqueano, Proterozoico, isso são os éons, que são períodos muito maiores de tempo, assim. E aí, depois, agora nos próximos slides, eu vou falar sobre os períodos que são divisões menores dentro dos éons. Vai ter uma aula sobre isso também que eu explico essa tabela geológica e a tabela do tempo geológico. Mas vamos lá, as grandes características, as grandes diferenças. O criptozoico, por mais que ele seja com pouco registro, ele compreende teoricamente 85% do tempo de formação do planeta, né? Enquanto que o fanerozoico é só 15% do tempo de formação do planeta. Então, a gente deveria ter muito mais registro no criptozoico do que no fanerozoico. Só que as rochas daqui, elas já estão expostas há muito tempo à destruição. Então, eu gosto de uma analogia que é ler a história da vida seria como pegar um livro e tentar ler esse livro onde os primeiros capítulos são tudo arrancados. E aí tem uma página ou outra perdida, mas os capítulos mais pro final, eles estão conservados. Mas enfim, né? São organismos procariotos aqui no Criptozoico. Eles são geralmente unicelulares ou coloniais. E aí tem aqueles tipos ali, né? Basicamente sendo bactéria, minha gente. Eram bactériazinhas bizarrinhas. Enquanto que no Fanerozoico a gente tem os eucariotos, eles já são macroscópicos e também multicelulares. Outra coisa que a gente pode falar é sobre a reprodução. Lembra que aqui é a reprodução assexuada e aqui é a reprodução sexuada. A fisiologia aqui no criptozoico é anaeróbica, ou eles podem ser facultativos, aeróbicos, e aqui no fanerozoico a grande maioria é aeróbica. Tá, as comunidades em vida aqui que se organizam de forma muito simples, bactériazinhas ali, bem generalistas, enquanto que no fanerozoico, as comunidades são muito mais complexas, tem organismos muito mais especialistas e não tão aqueles generalistas, e as cadeias alimentares são muito complexas. Além disso, aqui o ritmo evolutivo a gente já falou, né? Aqui é baixinho, porque não tem a reprodução sexuada, enquanto que aqui é super alto, porque a reprodução sexuada gera variabilidade genética. E aí, deixa eu ver aqui. O que tem de inovação aqui? Tá, nesse período aqui, o que tem de inovação é a origem da vida, a fotossíntese, a respiração e por aí vai. Enquanto que aqui, o que a gente tem de inovações é basicamente todo o rolê maneiro que a gente tem de agora, né? Que é a predação, os diferentes tipos de hábitos, a conquista dos continentes, a conquista do ar e por aí vai. O primeiro período que vai ser abordado é o Cambriano, que vai de 541 milhões de anos atrás até 485 milhões de anos atrás. Aqui nesse período, o que acontece? Surgem, né, os principais filos que a gente conhece, inclusive surgem mais filos, só que eles são extintos,
E aí é um período que tem trilobita pra caramba. É assim quando os trilobitas assumem os oceanos e ficam de boa na lagoa lá. A vida está restrita aos oceanos, enquanto que as partes ali de terra, os protocontinentes, ainda tá sem vida, né? Tudo no oceano. Só que aqui a gente tem os registros também dos Small Skeletal Fossils, que ali naquela transição ali, né, para chegar no Fanerozoico e tudo mais, começa a surgir os organismos com esqueletos biomineralizados, que daí eles são pictiúteos, e aí são chamados Small Skeletal Fossils. Daí aqui a gente tem uma fauna muito importante, que é a fauna Burgess, que, bom, tem muita variedade, né? Tem muito organismo diferente, muita coisa nova, muita inovação, um grande laboratório que a vida estava fazendo. E aí, né, a origem dos filos atuais tá nesse momento, então os filos surgem nesse momento, depois não surge mais nada novo. E também aqui tinha coisa nova que a gente não tem hoje em dia, que foi extinto. Aí agora o próximo período é o Ordoviciano, ele vai de 485 milhões de anos atrás até 443 milhões de anos atrás. E, bom, tem trilobita ainda pra caramba. E aqui começam a surgir os primeiros corais. Tem uma elevação no nível do mar, só que a vida ainda continua restrita ao mar. Nada foi para a terra ainda, a princípio. E tem, assim, vários organismos com conchas. É nesse momento que também tem os organismos nautiloides, que eram predadores muito ativos no momento. E também surgem os primeiros peixes, os agnatas, que são os peixes sem mandíbulas. E aí já começa a dar um caminho aí, né, para nós vertebrados. Porque a gente acha que tudo é sobre a gente, né? Mas não, não é. Mas enfim, no final desse período também tem uma grande extinção, que eu não vou falar dela agora, vai ter uma aula só para extinção. Agora, o período siluriano, ele vai de 443 milhões de anos até 419 milhões de anos atrás. Tá, vamos focar no mar primeiro. O que estava acontecendo no mar? As águas estavam frias, porque infelizmente, eu vou ter que dar spoiler da extinção. A extinção foi por causa de uma glaciação, tá, galera? E aí tava tudo muito frio, aí tava tudo meio restrito ali inicialmente no mar. E aí a vida tava com uma diversidade bem menor, porque tinha tido aquela extinção, né? Só que começou a ter uma grande diversificação nos vertebrados. Dos peixes sem mandíbulas, eles surgiram diversas espécies e aí surgiu também os peixes com mandíbula. E isso é algo muito interessante, porque daí torna os vertebrados grandes predadores, que eles conseguem fazer um movimento com a mandíbula para pegar alimento. Além disso, uma coisa muito legal que acontece depois de um tempo, começa a esquentar e nos continentes começa a ter algumas plantas, algumas simples plantinhas, algumas briófitazinhas. Então começa a surgir as plantinhas no Siluriano. E além disso, tem animais terrestres. Ah, dinossauro? Não, não é dinossauro, são pequenos artrópodes. É invertebrado. O Devoniano, ele compreende de 419 milhões de anos até 358 milhões de anos atrás. E aqui a vida no oceano está bem diversa. Os recifes ali já estão bem estabelecidos. E esse período é chamado informalmente de Idade dos Peixes. Acho que não precisa explicar muito, mas vamos lá. Tem muito peixe. E aí também tem a origem, né, de alguns grupos, como os tubarões, os peixes pulmonados e também, tipo assim, na Terra, no continente, as plantas já deram uma boa colonizada lá, já formando alguns bosquezinhos. Além disso, surgem os anfíbios. Então a gente começa a ter uma colonização do ambiente terrestre pelos vertebrados. Agora, simplesmente, o período mais incrível é o Carbonífero, que ele compreende 358 milhões de anos atrás, até 298 milhões de anos atrás. O que acontece nesse período tão incrível? Grande diversificação das plantas. Surgem as gimnospermas e aí fica tudo lindo. E inclusive o nome carbonífero se vem devido aos grandes depósitos de carvão que se tem nesse período. Além disso, surgem os répteis nesse momento. Na verdade, surgem um grupo muito interessante, que é o grupo dos amniotas, que basicamente compreende os répteis, as aves
e os mamíferos. O que é um grupo amniota? Qual a diferença? Basicamente é a forma que tu põe ovos, que tu tem uma camada, uma membrana lá que é o âmnion, e isso proporciona que esses animais eles consigam colocar ovos fora da água. Então já não tem mais uma dependência tão grande do meio aquático para a reprodução. Além disso, nesse momento, tem aqueles insetos gigantes. E a especulação é que talvez isso seja por causa, como as taxas de oxigênio eram muito elevadas nesse período, talvez tenha sido isso que deixou esses insetos enormes. E é importante também dizer, tem controvérsia de quando que isso aconteceu, mas eu vou abordar aqui, porque um dos estudos que eu estava fazendo dizia que era aqui também. A Pangeia, aquele momento lá, né, os continentes todos juntos, se formam no Carbonífero Superior. E isso gera um grande problema para o próximo período. Adivinha o que gera extinção, né? É óbvio. Aqui o período Permiano, né, ele compreende de 299 milhões de anos atrás até mais ou menos 252 milhões de anos. E a grande característica dele é a maior extinção que o planeta Terra já presenciou. Estima-se que foi cerca de 90 a 95% da vida que foi extinta. Foi um período bem difícil. Tem diversas causas que aconteceram que foram as desencadeadoras disso, não foi um único fator só. Por favor, se tiver curiosidade, assista a aula de extinções, que eu vou esmiuçar muito bem essa parte das extinções, principalmente a extinção do Permiano, porque ela é muito importante. Mas assim, em termos de organismos, a gente tem a fauna lá de Glossopteris, que é bem importante, que é uma planta. A gente tem também. Começa a surgir os primeiros sinápsidos, que são os organismos que o grupo dos mamíferos está incluso. E tem muito bicho louco. Tem o Pareasaurus, tem os Mesossauros, tem o Tcharajudens. Então, começa aí a vida, os vertebrados a dominarem mais e mais. Eu patetei ali e eu não disse que no Permiano surgiram os sinodontes, que são os organismos dos quais os mamíferos descendem. Mas então, voltando aqui, Triássico. Compreende ali um período de 252 milhões de anos até 201 milhões de anos atrás. Nesse período surgiram os dinossauros e também surgem de fato os mamíferos. E além disso, o continente Pangeia, ali, né, o supercontinente Pangeia, começa a se fragmentar. Claro que a vida assim no oceano e também tipo os invertebrados, as plantas e outros grupos, eles também estavam se diversificando, surgindo novas espécies, se extinguindo outras espécies. Só que a gente está dando um foco aqui nesse resumo, nesse breve resumo, nos mais populares, também o foco aqui era bem mais o inicial ali da origem da vida. Bom, vamos para o Jurássico, que é de 201 milhões de anos até 145 milhões de anos atrás. O que acontece? Tem a separação completa do supercontinente Pangeia, e aí com isso o clima se torna mais úmido e também favorece com que as plantas formem florestas muito maiores e muito mais complexas e muito mais doidas. Aí os dinossauros se diversificam um monte e surgem as aves também, que é de um grupo de dinossauros ali, né? E além disso, uma das coisas interessantes é que nos mares surgem os animais planctônicos. Então, aqui o Cretáceo, ele vai de 145 milhões de anos até 66 milhões de anos atrás. Ele é marcado pela fragmentação do Gondwana, a fragmentação completa. E aí os continentes já estão migrando ali, né, para suas posições meio que atuais. A gente sabe que é um meteoro, né? Não precisa falar. Extinguiu os ammonoides e também os dinossauros. E aí, eu tinha esquecido de falar também no Jurássico ali também as angiospermas começam a dominar bastante, né? São essas plantas que dominam. E aqui no Cretáceo, elas conseguem ser bem resistentes. Isso possivelmente é por causa do tipo de semente delas, que é super hardcore, super forte. E aí elas sobrevivem a esse impacto e aí elas passam para o período seguinte. E aí, quem se deu bem nesse momento são os animais de pequeno porte. E os mamíferos eram animais de pequeno porte. Por isso que agora no próximo a gente vai ter a grande diversificação dos mamíferos e das angiospermas. Então, é aqui no Paleógeno que a gente vai ter o que a gente conhece da Era do Gelo. Então, assim, foi uma breve introdução, minúscula, aqui sobre a origem da vida e sobre os períodos seguintes, né? A intenção era falar mais sobre os 3 primeiros éons ali, que são meio que
Ninguém fala muito sobre eles. Aí esse outro aqui tô abordando super por cima, porque é o que mais tem conteúdo. Então, como eu tinha dito inicialmente, se tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre esses períodos assim mais aprofundado, visita ali o site do Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto, que ele é super completo. Tá bom, gente? Falou, era isso. Abraço.